Ora bem, António Simões, bem-vindo, boa noite. Estamos em direto através do canal do YouTube Benfica Radar e da página Facebook Jaime Cancela de Abreu. Muito bem. É um privilégio falar consigo sobre o Benfica, sobre Claro. tudo o que tem a ver com o Benfica, embora nós estejamos aqui hoje mais virados para falar um bocadinho de ontem, da noite de San Siro e daquilo que se passou e o que pode vir a ter como consequências para o futuro próximo. E, portanto, bem-vindos a todos, mais uma vez. Muito obrigado pela vossa presença. Podem facilmente fazer comentários no Facebook, em direto, e tentaremos, na medida do possível, responder a um ou outro, ou comentar um ou outro comentário aqui com o António Simões. Primeiro tópico. O Benfica ontem não jogou com uma equipa qualquer. Eu fui ver, António, fui ver, e o Benfica... bem, já estava a jogar em casa de um finalista da Champions League da época passada, e depois tem um plantel que é cerca de 50% mais valioso que o do Benfica, mas o 11 é que é mais... O 11 que entrou em campo do Benfica e deles, pelo Transfer Market, vale mais que o dobro do nosso. Isso não impede as equipas com menos valor de ganhar. É o primeiro da Série A neste momento, o Inter, e pareceu-me que este Inter era mais forte que o Benfica defrontou a época passada nos quartos de final da Liga Europa. O que é que você... portanto, isto é uma primeira entrada, um bocadinho... Qual é a sua impressão sobre o Inter? Cumprimentar toda a gente e o prazer daqui estar. Isto é a partilha, que é uma das melhores coisas que nós temos na vida, com os outros. Sem dúvida. Quero dar as boas-vindas a todos. Há aqui duas notas que me parecem ser importantes. A primeira coisa que se viu neste jogo é que o melhor de Itália é melhor do que o melhor de Portugal. Primeiro aspecto. Primeiro ponto. Segundo aspecto, o nível competitivo de Itália é superior ao de Portugal. Isto são duas notas muito importantes. Sem dúvida. Que vai de encontro, não desportivamente, mas financeiramente, do que acabou de dizer. Bom, o poder do futebol está, neste momento, com UEFA e FIFA a estarem felizes, com a lei do mais forte. Certo. Isso indiscutivelmente. Nós, A Champions foi criada e foi reformulada exatamente, tentando evitar a tal Superliga, Claro. favorecer os clubes dos países mais ora fortes. bem, de quem tem o mercado mais forte. De acordo. Mas é curioso que já falou numa coisa que já o digo há muitos anos, porque com esta idade tudo aquilo que eu já disse há tempo. Certo. Mas para lhe dizer que a Liga, a Superliga vai mesmo nascer, eu disse isso há muitos anos porque eu vi nos Estados Unidos o que é que estava a acontecer. E eu sabia que mais ou menos isto iria acontecer na Europa. A UEFA e a FIFA, com complexo de superioridade, nunca quis imitar os Estados Unidos, mas agora anda atrás dos Estados Unidos para fazer, enfim, do jogo europeu e mundial a nível de clubes, aquilo que se faz nos Estados Unidos há muitos anos. Portanto, agora, mesmo considerando tudo isto e as diferenças, a verdade é que nos primeiros 45 minutos nós não dominámos o jogo, mas equilibrámos o jogo. António, espera aí, deixa-me primeiro falar do 11 inicial do Benfica. Sim. Depois vamos à primeira parte e à segunda, porque são comportamentos completamente distintos da equipa. O 11 inicial, sem ponta de lança. Isto é uma primeira observação. Não é normal. O Benfica fez isso na Supertaça com o Porto na primeira parte, ao intervalo mudou. E ficou a ganhar com isso, com essa mudança. E o Roger Schmidt voltou num jogo de dificuldade garantida, fora de casa, com este Inter poderoso, voltou a prescindir do ponta de lança e deixou só os homens móveis na frente. Depois apostou pela primeira vez no Bernat, que é um jogador que ainda não tinha feito jogo algum pelo Benfica. Sim. Certo que experimentadíssimo, e eu penso que ele apostou na experiência do Bernat, que fez PSG, que fez Bayern, etc. E, portanto, é um jogador muito experimentado. Eu penso que ele fez essa aposta pela experiência. A mim, o que me dói mais como benfiquista é ver este Benfica sem Florentino no meio campo. E, portanto, eu pedi que você fizesse um pequeno comentário a estas três questões. Jogar sem ponta de lança, o que é que você pensa disso? E depois apostar num jogador que não está rotinado com a equipa, embora experiente, e finalmente um meio campo sem um 6 puro, vamos dizer assim, num jogo
elevado nível de dificuldade. Ora bem, 3 comentários. Certo. Primeiro, que já no jogo com o Futebol Clube do Porto eu fiquei surpreendido por não ter jogado o Fiorentino. Se eu quero jogar com o Neres e com o Di Maria, eu tenho que jogar com o Sérgio. Ganhámos, ninguém falou da falta de... Você está a falar do jogo do campeonato. Do campeonato, certo. Exatamente. Pronto. Eu estava plenamente convencido que ele, jogando com o Neres e com o Di Maria, que ia jogar com um homem fixo 6. E depois outro. O outro podia ser... Tinha lá uns 3 ou 4 para isso. Pronto. E não fez. Bom, correu bem. De facto, ganhámos com toda a justiça, como é óbvio. Sem dúvida. Aqui, pareceu-me que ele fez uma equipe com algum receio. Não fui capaz de fazer a melhor combinação. E os 35 metros do campo, que está no meio, nós não existimos. Porquê? Porque a combinação não foi bem feita. A combinação do perfil dos jogadores que jogaram por ali. Eu estava plenamente convencido. Deixa-me só dar-lhe esta nota. Alguém hoje escreveu na minha página do Facebook, Sim. comentando assim: quando se joga com 2 jogadores, foi o caso do Porto em casa, correu bem, ganhámos, eles têm que ser complementares e não iguais. E as pessoas acham que o Coxu e o João Neves são muito parecidos na maneira de jogar, nos espaços que ocupam, etc. Sim. E em vez de se complementarem, como acontecia com o Florentino e com o Enzo na época passada. Exatamente. É verdade. Isto vem a propósito da sua observação. São muito parecidos. São. E, portanto, há aqui um dilema para o Roger Smith. Jogo com 6 e 8 ou jogo com 2 8, porque com 2 6 ele não tem. Portanto, esta é que é a questão que se põe. É muito difícil para o treinador porque ele tem que resolver. Depois do jogo nós somos todos um bocado mais... Somos uns craques a analisar. Agora ele tem que tomar decisões. Se a vida fosse assim, uma linha direta, isto era uma maravilha. Éramos todos inteligentes, éramos todos capazes, não é. Isto tem altos e baixos, e quando é altos e baixos, aqui é que você tem que tomar decisões. Isto para dizer que o Benfica tem posições, parece com alguma fratura. E depois, parece que há alguma ausência de alternativas para certas posições. Portanto, há aqui, acho eu, este déficit. É claro que nós estamos a falar em função dos poucos jogos que já vimos. 10 até agora, exatamente, oficiais. Portanto, o que é que foi o primeiro tempo, o que é que foi o segundo tempo, etc. Temos a tendência para... Vou aqui dizer uma coisa, não sei se alguma vez o Jaime ouviu. Sua câmara é aquela ali, que está ali. Olha, deixem-vos dizer uma coisa que eu aprendi ao longo destes anos. Sempre que se perde um jogo, os melhores jogadores são sempre aqueles que não jogaram. Certo. Nunca se esqueçam disto. Certo. Okay? Porque a gente perde e começa a falar das ausências. Agora, eu, com toda a sinceridade, neste jogo com o Inter, estava à espera que ele jogasse com um homem apontado. A ponta de lança. Lá, exatamente. Então essa era uma das minhas questões. Porque assim, até solta os outros, e aquele jogador é sempre um jogador de referência. Eu sabe que historialmente e tradicionalmente, o Benfica sempre jogou com o número 9. Tem 100 anos de existência, já vai nos 120, sempre jogou com o número 9. E posso aqui nomear uma quantidade deles, eu joguei como perfeitos. Olha, o José Águas, o José Torres... Jogou com os melhores, o Eusébio. Ora bem, o Eusébio jogava ali por trás. Bem, se olharmos aquilo que o Benfica, a equipa que jogou contra o Porto, tal e igual, como jogámos o Campeonato do Mundo de 66. Tal e qual. Eu num lado, o Zé Augusto no outro, Torres enfiado na frente e o Zé por trás, que é o Rafa. 4-2-4. Não é bem um 4-2-4, o que é? Eu diria que é 2, por trás destes jogava o Jaime Graça e o Coluna. 2, 3, 1. Mas a questão que se põe aqui, já me permitam que eu diga isto. Claro, está cá para isso. A questão que se põe não é bem os números que se põem, 4-3-3, 4-2-4, 4-5. É as movimentações que se têm. É a dinâmica. Certo. Ora bem, aquele campeonato do mundo, eu lembro perfeitamente, e o Benfica, não é? Porque todos eram do Benfica. Havia o quê? Mas qual era o 4-3-3? Mas qual era o 4-5-1? Mas era o quê? Não. Estes jogadores já faziam uma coisa que a dinâmica do jogo hoje exige, que é a compreensão e a relação com as multiplicidades de funções.
Esta é que é a grande questão. São as dinâmicas. Exatamente. A grande alteração se tem um jogo é este. Não é o de não haver ponta esquerda ou não haver ponta de lança. Estão lá todos na mesma. Só os números é que são diferentes. Isto agora joga-se com 86 em vez de 11, mas isso é um problema. Ora bem, nós estamos aqui, digo isso à nossa... Quem nos acompanha, estamos aqui com alguma oportunidade de ler os comentários. Eu também tenho aqui no telemóvel um do António Pires, que levanta uma questão que nós já lá vamos um pouco mais à frente, para não estar a precipitar. Primeira parte, portanto, ficámos surpreendidos com a ausência de um ponta de lança. Sim. A questão do Florentino, da falha de um 6 ali no meio campo, que permitisse segurar o jogo, e isso foi mais visível até na segunda parte. Agora, a primeira parte, eu queria levantar aqui uma questão. A primeira parte não tem muita história, porque o jogo teve pouco interesse, foi dividido, teve um penalti claríssimo a nosso favor, que não foi marcado pelo árbitro. Isto já começa a ser qualquer coisa a que nós temos assistido nos jogos do Benfica fora, nomeadamente em San Siro. Ano passado houve um penalti sobre o Alsnas, que não foi marcado, e este ano, este sobre o Neres, que é preciso dizer que a gente não sabe o que é que a história do jogo a seguir ia ser, mas que ia ser diferente, ia ser de certeza. E, portanto, nós sentimos-nos penalizados com esse penalti que não foi marcado, e muito me espanta que o VAR, numa competição europeia da importância da Champions League, fique... Não sei se tinha ido à casa de banho, se uma coisa qualquer. Parado. Sei que ficou parado, ficou quieto e não interviu. Pelo menos que levasse o árbitro a ver aquele toque no gêmeo da perna do Neres. Agora, independentemente dessa questão do penalti, a minha grande questão é assim. A primeira parte do Inter foi muito diferente da segunda. E eu pergunto-lhe assim, António, foi conseguida por nós ou foi consentida por eles? Ou seja, a gente muitas vezes pensa nas equipas italianas, e o Inter é um exemplo forte do que são as equipas italianas, como aqueles predadores que aguardam o seu momento para atacar. E ontem fiquei um bocadinho com essa sensação. Nós estivemos bem a trocar a bola, criámos pouco perigo na área deles, estivemos bem a trocar a bola. Agora, na verdade, tivemos mais posse, bastante mais posse de bola. Tivemos um lançamento lateral que podia ter dado um golo, que é uma coisa um bocadinho anormal. É uma distração deles, claro. Mas que sensação é que você teve? A minha sensação, não é a sensação, a minha dúvida é se o Inter teve ali 45 minutos a estudar e a gerir o jogo, e depois vem para a segunda parte e cai-nos em cima daquela maneira. Tenho 2 ou 3 notas sobre essa questão. A primeira é dizer que não foi os primeiros 45 minutos com que o Inter tivesse ajustado o Benfica. O Benfica pôs na bola e não deixou que... o Inter jogasse. Não deixou. Não criando perigo. Ou seja, não foi dominador, mas foi controlador. Certo. Esta é que é a questão. Muito bem. A segunda parte, eles mudam imediatamente e o pensamento da equipa do Inter passou a ser muito mais agressivo. Porque o pensamento também tem que ser agressivo. Não é só físico. É o pensar. De acordo. Ora bem. A atitude. Pois, exatamente. Então, eles começaram a ganhar os duelos. Todos. Todos. Segundas bolas. Todos. O Benfica passou a ter imensos problemas para controlar o jogo. Passou a ser dominado e andou atrás do jogo em vez de andar à frente dele. Mesmo que não pudesse ser dominador, tinha que continuar a ser controlador. Até que criasse uma chance e, possivelmente, poderia ter sido gol. A questão do penalti, está claro que tem influência. Agora veja, nós vamos para o intervalo a ganhar 1-0. O estado de espírito psicológico, de um lado e do outro. mental, exato, em que os outros têm que andar atrás do jogo para ganharem, e depois, a partir de determinada altura, passaram a controlar porque tinham a vantagem. Inverteu-se os papéis. Muito bem. Okay. Então, obviamente que o Benfica, em vez de continuar a controlar, passou a querer dominar. E aí criou muitos espaços para os gols inteligentes, como o Jaime disse bem, se formos comparar aí o orçamento de cada lado, meu Deus do céu. Agora, há uma coisa que é importante perceber, acho eu, que é, todos estes jogos são pequenos que se tornam em grandes ensinamentos para todos. Já lá vamos. Que é as lições que vamos tirar daqui. Exatamente. Já lá vamos, que o António está com uma... Parece que está no tempo dele a acelerar e a fintar. Está aqui um amigo a dizer que o árbitro é neerlandês, portanto é holandês, na minha linguagem, e que os Países Baixos estão nesta luta dos rankings connosco. Sim, sim.
Eu não sei se isso influenciou o árbitro, também não digo que não. O que eu digo é que não é prudente a UEFA, que tem tantos árbitros para gerir, vai logo pôr num jogo de uma equipa portuguesa um árbitro neerlandês, como se diz agora, cujos países estão em luta por posições no ranking que são cada vez mais importantes por causa do valor que aí vem no futuro. Sim. E, portanto, isto é uma pequena nota. Acho que a UEFA tinha que ter mais cuidado com as nomeações e não lhe fazia. E não estou a pôr em causa nada. Sabe o que aconteceu no Campeonato do Mundo de rugby? Portugal joga com a Austrália. Com a Austrália. Vem um georgiano que tinha empatado connosco. Tinha empatado connosco e estava no mesmo grupo. São estas coisas. Vamos lá ver. É preciso ter bom senso. Quem dirige não é só ser inteligente, não é só ser líder. Claro. Às vezes, quando há dúvidas, vem o bom senso. Se vem o bom senso, erra menos. É isto que eu recomendo. Mais nada. Do que é que você acha que foi esta mudança da primeira para a segunda parte do Inter? A influência do penalti. Sim. E deu-me uma explicação que eu acho muito bem apanhada e muito propositada. Agora, houve uma diferença muito grande da primeira para a segunda parte. Sem dúvida. Enorme. A gente não queria acreditar que aquilo de repente estava tudo virado do avesso ao fim de 5, 10, 15 minutos da segunda parte. E adivinhava-se o gol do Inter. É preciso dizer, bolas na trave, Turbino a defender, Turbino uma belíssima exibição. Portanto, quem estava com medo do Turbino, que podia trazer problemas, um jogador jovem, etc., ontem esteve a um nível altíssimo, como tinha dado conta ao Porto, com pouco trabalho, mas tudo o que ele fez foi acertado, foi bem feito, foi exemplarmente bem feito, portanto... Deixa-me só força, para dizer estamos aqui para isso. Para isso, quer dizer o seguinte. Veja o que se falou do Turbino. Enfim, com alguma discussão, ia pôr em causa o valor do jogador. Já no jogo com o Porto, a coisa mudou. E agora passámos a ter um grande guarda-redes. Mas este jovem sempre foi um bom guarda-redes. E agora até ouço dizer assim: bom, perdemos, mas ganhámos um guarda-redes. Ganhámos nada, um guarda-redes. Já tínhamos ganho. Já era nosso. O que era necessário é que ganhássemos o jogo. Isso é outra coisa. Ganhámos com muita confiança dos adeptos, que podiam estar mais ou menos desconfiados. Claro. Aquela opinião há bocado do árbitro neerlandês foi dos gloriosos benfiquistas. Sim. E o Joaquim Coelho agora aqui diz-nos que já com o Salzburgo foi um árbitro turco, que é mais ou menos outro país que também disputa connosco os lugares no ranking. Portanto, mais uma chega a esta questão. Sim. Pronto, nós entramos na segunda parte, deixamos de controlar a posse de bola e o jogo através da posse. Exato. Deixamos de controlar. Observamos o Inter com outra agressividade no ataque, com Exato. Outro ritmo, com outra intensidade, não só lá atrás, mas no campo todo e especialmente no nosso meio campo. Bom, e uma coisa que muitas pessoas falaram, desde ontem e hoje, foi a passividade do nosso treinador perante o quadro que estava à frente dele. Ou seja, esta é a maneira dele estar no banco. Exato. Está impávido e sereno a assistir ao jogo. A não intervenção dele diretamente junto dos jogadores é a forma que ele tem de controlar a equipa e de liderar a equipa. Eu acho que as pessoas ficaram mais espantadas com o facto de ele não fazer substituições, em princípio, estando a assistir a equipa a cair, eles a virem para cima, a gente a adivinhar que vinha ali um golo mais tarde ou mais cedo, e muitas vezes, não sei se o António concorda, eu tenho já falado nisso muitas vezes, os treinadores podem falar muito e os jogadores não ouvirem lá dentro, mas as substituições são grandes indicações que eles dão à equipa quando fazem uma substituição. E o Benfica precisava ali de qualquer coisa. Você acha isso? Bom, o que eu acho é que este treinador nos tem surpreendido. Parece que há a tentação de fazer ao contrário do que todos nós estamos a ver. Já aconteceu várias vezes. Fomos campeões e essas situações reduzem no seu peso psicológico nos benfiquistas e temos mais tolerância. Confesso que este treinador, eu gosto da personalidade, é uma pessoa com bom senso, é culto. Fala bem. Exatamente, sabe comunicar, tudo isto é importante para um clube com a nossa dimensão, em que temos até responsabilidades, se quisermos, no mercado em geral. Certo. Porque nós somos obrigados, não é só apenas vender jogadores, é rentabilizar uma marca. E é muito importante que tenhamos um treinador que saiba respeitar essa marca. Muito bem. Primeiro aspecto. Segundo aspecto... Que é o que não vemos noutras paragens. Ora bem, e o Benfica, e eu costumo dizer isto, o Benfica tem que ser melhor em tudo. Peço desculpa. Isto é egoísmo? Não. Sabe o que é isto? Eu vou dizer ao Jaime. Olha, isto é uma doença saudável.
Vê se me muito compreende. bem. Então não Está a ver? compreendo. Então, olha, Eu sofro dessa isto, doença exatamente. saudável. Portanto, olha, peço desculpa de estar doente, mas como isto é saudável, eu estou aqui. Isto para dizer que, por vezes, este treinador parece que tem dúvidas consigo próprio, leva tempo a tomar decisão, quando, ou então não vê, o momento da necessidade de ele ser o treinador para ajudar a equipa. Para intervir. Exatamente. Ora bem, cada vez que intervém o treinador é para ajudar a equipa. Supostamente. Ora bem. Pode correr mal, mas Claro, a ideia inicial é essa. Sempre. Eu tive um treinador inglês, foi o Mr. Jamie Yeager, que Saudoso. depois, exatamente, e ele cruzava os braços e jamais ele ajudava a equipa. Aliás, ele dizia-me a mim, o senhor mandar, o senhor fazer, e eu fazia, e coisa toda. Isto para dizer que às vezes é preciso intervir. Mesmo que não seja por razões completamente puras técnico-profissionais, nem que seja por um ato psicológico. Claro. Fazer alguma coisa através daquela substituição, exato, que está a dar uma mensagem. Está a ver? Portanto, esta é a ideia. Às vezes, este nosso treinador parece ser passivo. Deixa andar, deixa ir. E depois é um bocadinho tarde. E já mexeu depois do golo sofrido, inclusivamente ontem. Sim, exatamente. Temos aqui um amigo que diz o seguinte, ele não tem o nome e, portanto, eu não estou a identificá-lo por causa muito disso. bem. Ele diz, quando a intensidade cresceu, o Benfica como que morreu. O jogo era para guerreiros e não para virtuosos. A verdade é que nós não tivemos capacidade de ultrapassar a pressão do Inter e quando recuperávamos a bola não conseguimos. Perdíamos imediatamente a bola, às vezes entregávamos a bola. Essa é a diferença que o Jaime estava a dizer há pouco, que é a questão. Foi porque o Benfica passou a ser passivo ou porque o Inter passou a ser mais agressivo? Levantou essa questão. Exatamente. Ora bem, o que aconteceu foi isto, foram as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o Benfica tornou-se mais passivo porque deixou de ter bola. Porque pode ser passivo quando tem a bola. Mesmo sendo passivo, o outro adversário não tem a bola, não há problema nenhum. O problema é que quando não tem que deixar o passivo para ser ativo. Bom, o que é que aconteceu com o Inter? Fizeram exatamente isso. Deixaram de, também eles, fazerem aquilo que o Benfica estava a fazer. Quando tinham a bola, faziam eles. Não é verdade? Mas passaram a ser muito mais agressivos. E fizeram uma pressão tremenda logo à saída da nossa área e ganharam os duelos. Todos. Até me pareceu ganhar os saltos. Mas veja bem, eu dizia, tiveram sorte de ganhar os saltos. Mas não é essa a questão. É que se eu ganho o ressalto é porque eu cheguei ligeiramente primeiro. É ou porque eu fui mais agressivo. mais intenso. Exatamente. Portanto, são estas discussões que se põem, em que eu acho que o Benfica tem que se ajustar, tem que se emendar, tem que ser mais uniforme, não umas vezes estar muito bem e depois parece que desaparece, mesmo até no próprio jogo. E essa é a dúvida que nos cria. Será que se ele tivesse substituído, será que estamos nisto? Não. Nós temos que ver qual é o sentido, por um lado, e aquilo que é o perfil do próprio treinador em função das necessidades que a equipa tem. Às vezes, nem sempre isso acontece. Mas a equipa tinha necessidade de um Florentino ali. Tinha. O meio campo estava aí estava a perder completamente o controle do jogo. Você estava a falar naqueles 35 metros. Na primeira parte, nós andámos ali a controlar o jogo através da troca de bola, da posse. Sim. Mas na segunda parte, o nosso meio campo não foi capaz de se bater com o deles. A mim, não tenho a pretensão de ter os seus conhecimentos, mas nem pouco mais ou menos. Não, isso eu tenho que dizer assim desta maneira. Todos nós temos a cultura do jogo. Sabe que você tem a cultura do jogo. Eu tenho a cultura do treinador de bancada. Muito experimentada há 30 anos, mas muito treinador de bancada. E o que eu estava ali a sentir era uma necessidade de meter alguém no meio campo que ganhe duelos, que intercepte linhas de passe que estavam facilitadíssimas para eles. E quando pensava nisto, pensava sempre no Florentino, que é um homem que está no banco. O ano passado foi o maior recuperador da Champions League. Não é do Benfica, é de toda a Champions League. Sim. Foi o homem que mais bolas recuperou durante a competição toda. E nós não tínhamos bola. E, portanto, isto fez-me alguma confusão. Um jogador que foi tão utilizado a época passada, que fez excelentes jogos na Champions, e que este ano nem sequer entra quando a equipa está a necessitar de alguém com aquelas características. Isto é a minha maneira de ver. Sim. A questão que se põe é que
a questão de ter a bola já não era bem essa questão. Nós já tínhamos tido a bola por muito tempo. A questão era se o Inter se alterasse, nós temos alguém para recuperar a bola. Porque uma vez que a deixámos de a ter. E aí tem que entrar o jogador com essa função. E com a ajuda dessa função. Certo. Porque quando isto acontece, e que um jogador começa a ganhar uma bola aqui e acolá, isto é contagiante. Começa o outro também a ganhar. É uma E ao motivação contrário, coletiva. ao contrário é a mesma coisa. Exatamente. E, portanto, isto tem uma ação psicológica enorme, porque se de facto não tiver a bola, bom, então eu estou tramado, como se costuma dizer. Se eu não tenho a bola... António, deixa-me levantar-lhe aqui outra questão que também tem sido muito levantada. Tem a ver com o turco, Kökçü, acho que é assim Sim. que se diz. Há aqui um nosso seguidor, Carlos Galandim, que lhe pergunta assim diretamente se acha que o Kökçü tem lugar neste meio-campo, neste momento. Ele faz essa pergunta. Se não acha que devia jogar o Florentino com o Neves, mas eu acrescento mais outra questão que também tem sido muito levantada. Quando alguém critica o Kökçü, aparece outro alguém a dizer não, mas ele está a jogar fora da posição. Ele é mais um 10 do que um 8, ele está a jogar a 8, às vezes quase... São 2 8, 2 6 que andam ali e, portanto, as posições quase que se misturam um bocadinho. Aquela questão da, talvez, falta de complementaridade entre os dois homens do meio campo. Mas pergunta ao Carlos Galandim se o António acha que o Kökçü ontem, que não teve um jogo nada feliz, diga-se de passagem, precisamente porque ele é mais de ter a bola do que de jogar sem a bola. Isto é a ideia que eu tenho. E na Holanda, onde ele brilhou a altíssimo nível, sendo considerado o melhor jogador da Liga Holandesa, tem-se muita bola, não tem tanto que se procurar a bola como o Benfica teve que procurar ontem, especialmente na segunda parte. E o que é que o António pensa se este jogador devia ceder o lugar a outro nasquelas posições 8, vamos dizer assim, o tal número que estou a usar para me tentar explicar melhor perante si, mas, ou se a questão tem a ver com ele estar desposicionado daquilo que é o hábito de jogar atrás do ponta de lança, como um antigo 10, que hoje em dia diz que não se joga com 10, eu também não sei porquê. O 10 hoje joga atrás do ponta de lança. É, exatamente. Antigamente o 10 era o pensador. Era. Bom, deixa-me dizer duas notas sobre esta questão. A primeira é dizer que a questão de um jogador ser mais 8 ou 10, para mim essa questão já não se põe. Ainda há pouco estávamos a falar da multiplicidade de funções. Eu fui ponta esquerda e depois vim para o meio campo. Porquê? Porque não era por ser apenas um driblador, mas era também um pensador. Todos os jogadores hoje têm que ser pensadores. Exatamente por causa dessa dinâmica que falámos há pouco. Já. Certo. Portanto, a E questão nos tempos que são mais curtos para decidir. Claro, logicamente, hoje parece que handball de 7. Claro. Você só joga em 30 metros, estão lá 21 E jogadores. muitas vezes joga-se assim. E joga tal e qual como a handball de 7. Eu já disse Com os isto. pés. Peço desculpa, mas eu já disse isto há 20 anos. Portanto, tal e qual. Ok? Porquê? Então, a redução de espaços e a redução de tempo. Isto é terrível. Tem que-se verdadeiramente ser um bom pensador para poder jogar com tão pouco tempo e com tão pouco espaço. De acordo. Bom, segundo aspecto. Este jogador parece-me ser mais 10 que outro, sem dúvida. A questão não é bem o valor desse jogador, é a combinação com esse jogador. E aqui é que se levanta o problema. Estávamos a falar há pouco. Exatamente. Ou seja, o Kökçü é melhor com o Fiorentino ou sem Fiorentino? É melhor com o João Neves ou não? Devem jogar os dois ou não? Fiorentino com João Neves, se calhar é melhor. Mas a questão que se levanta aqui é as dúvidas que o próprio treinador tem, e a gente sente isso, okay? Em que, por acaso, o Fiorentino no jogo contra o Porto, jogámos com os dois, eu diria quase 2-8 ou 2-10, e aquilo correu muito bem. Bom, Mas nós também mas ficaram isso é um com 10 indicador... aos 20 minutos. Claro. Que Mas isso ajudou a nossa tarefa do meio campo. Ora bem, portanto, mas isso é um indicador que podem jogar os dois. Mas é a melhor combinação? Esta É a grande questão. Esta é que é a grande questão. Então vamos lá ver. O Joaquim Coelho diz, ou mesmo fazer o Alcenas ir ajudar ali ao meio, tirar um Di Maria apagado, embora possa surpreender como grande jogador que é, e colocar um avançado. Isto é uma questão. Há aqui este amigo que não me aparece o nome, que diz aparentemente o jogo era perfeito para o Tino Florentino. Sim. Pronto, era na sequência do que estávamos a falar. Finalmente, o Severino Grois
diz boa noite, cumprimenta-nos e a gente retribui o cumprimento. Pergunta a António Simões se essas muitas opções do Roger não será por ter muitos e bons jogadores na linha média e ter dificuldade de gerir essas opções. Ok, o ano passado ele jogava sempre com o mesmo 11. Esta é outra questão que tem sido muito levantada. Ele jogava sempre com o mesmo 11. Este ano tem aparentemente muito mais opções. E as pessoas até se interrogam, mas se ele tem tantos médios, porquê é que faz adaptações? Porquê é que o Coxu não joga na sua posição? Porquê é que mete o João Neves a ter que fazer quase de 6 quando tem um Florentino no banco? Porquê é que adapta um Austin a defesa esquerdo quando tem laterais esquerdos? E as pessoas pensam assim, ele tem 2 para cada posição, joga com alternadamente com um daqueles 2 em cada posição e acabou. Embora para 6 só tenha o Florentino. Pronto, e isto é uma questão que tem sido muito levantada. Será que o Roger Schmidt, pelo facto de ter muito mais opções, isto lhe traz confusão ao construir a equipa? Isto é uma pergunta que é pertinente. Sim. Eu não me arriscaria a dar uma resposta, por isso estou-lhe a pedir assim para dar, até porque ele disse recentemente que na manhã, foi naquele Thinking Football no Porto, na manhã do jogo da Supertaça, que ele ainda não tinha ideia nenhuma do que é que ia fazer. Pois, ele diz isso, mas eu tenho a certeza absoluta que ele já sabia. Eu também acho, claro. Bom, ora bem, a questão que se levanta é nem sempre a abundância é uma vantagem. Normalmente vezes, é. Mas às vezes atrapalha. Okay? Então, mas é um chamado problema bom. Sim, ter também. 2 opções e ter que escolher entre uma delas. Pois é, eu sei perfeitamente, até porque nós estamos a falar uma temporada, são muitos jogos, é muita gente, mas vejam o que é que está a acontecer. Por exemplo, ano passado nós reclamávamos um pouco, mas porquê é que ele não dá descanso? Porquê é que ele tem lá fulano? Porquê é que ele não faz rotatividade e não sei o que e tal. Este ano está a fazer e estamos a reclamar. Isto é muito interessante. Não, isso é normal. Isso é normal. Isso é sempre assim. Normal. Eu acho importante é que, e é um desafio para o Roger Schmidt, é fazer, não é bem a melhor equipa com os melhores jogadores, é fazer a melhor equipa com as melhores combinações. É assim que eu vejo. É isto que parece que está a confundir. Eu não direi confundir, é uma palavra muito forte, mas está-lhe a criar hesitações, não é verdade? E depois, dúvidas. E depois, durante o jogo, parece que fica um bocado bloqueado. E ele, tal como os jogadores que nós temos, que precisam de se libertar, e eu acho que o nosso treinador também tem que se começar a libertar e não ter receio de repetir o mesmo 11 em 2, em 3, em 4 jogos, não interessa. Com certeza. Porque isso é a forma de estabilizar. Exatamente. Ora bem, o treino é o quê? Só vou para terminar com isto. Bah. Muita gente fala da tática, mas quais tática? Já, permitam que me vos digam, não existe. Nunca na minha vida eu vi uma coisa escrita num quadro, na cabine, a dizer que o treino era tática. Não. O que se treina são modelos de jogo. E hoje, por causa da multiplicidade de funções, tem que treinar mais que um modelo de jogo. Não é só um. Os planos B e C têm que estar presentes. Então é isso que se treina. E não se pode ir para o jogo, você anda a treinar um modelo de jogo durante 3, 4, 5 meses e depois chega lá, no jogo, já não mudou o modelo de jogo. Não. O que se cria é estratégia em função desse modelo de jogo que se tem. O modelo de jogo é a base. É aquilo que traduz o conhecimento entre todos, mesmo os que não jogam. De acordo. E depois, nós vamos jogar ao Dragão, vamos jogar ao Valado. Não é a mesma coisa jogar com o Arouca em casa. Não é que a gente tenha desprimor para com o Arouca. Mas a estratégia é diferente, logicamente. É aqui que se altera a estratégia e às vezes até alguns jogadores. Bom, este é que é o futebol que nós estamos aqui a assistir. Que, Jaime, se me permite sobre esta questão, quero dizer o seguinte. Este é o futebol que vai para ficar e jamais vai ser mudado. Muito bem. E agora esta questão, a falta do ponta de lança, que se for um ponta de lança que sabe receber e sabe aguentar a bola, tira a equipa do sufoco. Certo? Aquele que joga de costas para a baliza adversária, que recebe a bola e que tem capacidade física para aguentar a bola e que dá tempo à equipa de sair do sufoco
em que estava. Nós não temos assim um ponto de lança muito forte para fazer este papel. O melhor de todos até penso que é o Musa, porque é aquele que fisicamente mais tem capacidade neste momento, porque o Artur Cabral, aliás é uma questão que tinha aqui para lhe colocar, é um jogador que começa a deixar as pessoas preocupadas se o Benfica fez ali uma boa aposta de um valor tão elevado. Ou seja, está aqui há um mês, ele já se estreou com o Estrela da Amadora, eu não tenho aqui contas de cabeça, mas se calhar já são quase 2 meses que está aqui connosco, e a gente sente que ele está pesado, que se mexe pouco, que não ganha os duelos, e portanto os benfiquistas estão a começar a ficar preocupados com este Artur Cabral, no qual o Benfica investiu 20 milhões, mais uns pós, e as pessoas dizem que grande parte daquelas que nos acompanham dizem um jogador deste valor tem que ser um jogador, ou seja, o Benfica não pode apostar num jogador deste valor que não dê resultados, de certeza absoluta. Está-se a levantar essa dúvida. Está, não está? Está. Para si também. Há 2 posições que continuo a levantar, que é o lateral esquerdo, que eu não vi nada. O Jurasek. Não vi nada. Certo. Não vi nada. Vi esse jogador a jogar 80% das vezes a bola para trás. Não foi. Ontem? Sim. Então o Bernat, está-se a referir ao Bernat, que foi o titular. Okay. Eu estava a induzir em erro a falar Quantas vezes é que subiu? Quantas vezes é que desequilibrou? Bem, a minha questão é esta, porque eu digo isto porque a gente gosta tanto do Benfica, que dizemos as coisas. Quando eu estou aqui a dizer alguma coisa, eu não estou a criticar quem tomou a decisão, ou quem lá está, ou quem não está, não é isso que me interessa. Eu estou a falar e a ter uma análise sobre aquilo que eu estou a ver. De acordo. Mais nada. Quando se levantou o problema do Grimaldo, por 10 milhões, bom, então, mas este jogador custou quanto? 14. Então não seria melhor dar os 10 ao outro? É uma pergunta. Mas isto é o que tem quem está por fora. Não, de acordo. E eu ia-lhe levantar uma questão em relação a isso, que também acho que é importante. Se o Benfica desse 10 milhões ao Grimaldo, que era mais barato do que o Jurasek e com provas mais do que dadas connosco, estaria a dar um mau exemplo para o balneário e para tudo o que eram renovações? Ouça, eu não acredito, com toda a sinceridade, eu tenho dificuldade em acreditar que haja inveja porque um ganha mais, o outro ganha menos. Ouça, com toda a sinceridade, todos ganham bem. Mas eu refiro-me à exigência futura das renovações. Sim, mas isso então tem que haver antecipações. De acordo. Não pode querer fazer um contrato com um jogador que 6 meses depois está livre. Isso é que não. Ora bem, essa é a questão que se levanta para quem tem que tomar decisões, que são os líderes. Ora bem, portanto, quero dizer, depois o ponta de lança também é uma posição extremamente importante, mesmo não sendo goleador, que seja bom jogador. Porque esse bom jogador vai permitir aos outros marcar gols. Ora, aí está. Pronto, esta é a forma como eu vejo. Claro que o jogador que joga mais na frente, ele é uma referência. Quando nós queremos que efetivamente esse jogador nos dê um pequeno alívio, metemos lá a bola, das duas uma, ou ele segura e sabe segurar, ou há falta. E, portanto, é muito importante. E a história do Benfica, outra vez, tem que falar disto. Sempre, mais de 100 anos, existiu um 9. Sempre. E deixa-me dar-lhe aqui uma chega. Aliás, eu ia dar aqui até 2 ou 3, mas a propósito do 9, há quem diga que o Guardiola, que tinha ataques móveis e não tinha um 9 característico, teve que dar o braço a torcer e ir buscar o Haaland, e assim foi pela primeira vez campeão europeu com o Manchester City, porque jogava sem 9 e passou a ter verdadeiramente um 9 de altíssima categoria, de imenso poder físico, o António estava a falar, mas que finalmente isso lhe permitiu jogar de outra maneira, dentro da filosofia do jogo do City, claro que é, como é óbvio, mas que aquele 9 veio permitir ser campeão europeu, que ele estava sempre a falhar esse objetivo com o Manchester City. E falhou com o Bayern também, embora aí tivesse o Lewandowski. Exatamente. Mas este jogador é a posição que, por mais voltas que se lhe dê, por mais que se altere, você vai ter sempre necessidade de ter um jogador assim, na frente. Não há nada a fazer. Porque nós não podemos jogar que não seja para a baliza contrária. Se nós começarmos a jogar para o lado, então pomos 2 balizas na parte lateral. Então não há problema nenhum. Claro. A questão é que, mesmo que segura a bola muito tempo,
e que tira a bola ao adversário e que o adversário anda atrás dela, etc, etc. Mas há uma coisa que existe no futebol, que é a única coisa, digo aqui os meus queridos amigos, todos que me estão aqui a ouvir, eu faço-lhes essa pergunta. Imaginem que eu lhe faço esta pergunta: o que é a única coisa no futebol que não tem defeito? Digam-me. Só há uma coisa no futebol que não tem defeito. Digam-me o que é. Então eu vou dizer: é o golo. Porque o golo não tem defeito. É sempre golo. E, portanto, se nós queremos marcar golos, temos que ir com gente para a frente. Porque senão não fazemos golos. Os queridos amigos, não tem nada que saber. Nós podemos ter uma grande posse de bola, nós podemos ter 75%, mas não se esqueçam, temos que ter capacidade de risco para entrar nos últimos 20, 25 metros e depois fazer o golo. Portanto, necessitamos dessa referência. Ofensiva não só. Lá na frente. Pois, o Manchester City, os filhos da mãe encontraram um indivíduo que o gajo, para além de ser goleador, também é bom jogador. Tem as duas coisas. Fisicamente é um bicho. Bem, meus queridos amigos, tenho que dizer isto. Eu só ouvi na minha vida um senhor chamado Eusébio. Que era goleador e era um grande jogador. Quantos houveram ao longo? Quantos reis? Muito poucos. Acreditem no que eu vos digo. Eu também já não sou nada novo, tenho lá paciência, mas pelo menos respeitei a idade. Olha, duas notas que eu ia dar. Uma, muito engraçada, porque tem a ver com aquilo que você estava a falar, de o jogo começa e os jogadores são as dinâmicas que vão funcionar. Sim. Eu não me lembro quem foi o treinador, mas eu lembro-me da situação que na Ardósia fez o esquema todo da equipa, explicou tudo da equipa e no fim disse assim: eis tudo o que não vai acontecer. Porque o jogo ia começar e aquilo ia tudo mudar. É a mesma coisa quando. Já, nós vamos ver um jogo no Sport TV, no outro canal qualquer, e vemos lá no cantinho assim uma coisa: 4-3-3. Não é? E a gente vê o pontapé de saída e lá estão os 4 defesas e os 3. E acabou ali. E os 30 segundos depois, como é que é? Já está tudo a mexer-se. Com certeza acabem com isso. Isso já não existe. Até no próprio basquete. Veja, vou perguntar aqui aos meus queridos que estão aqui A seguir. Olha, quem foi a modalidade primeira que pôs uns cardinhos a jogar no lado direito? Querem que eu os diga? Handball? Handball. Okay. Quem foi o desporto profissional que criou os blocos? Bloquear. Basquetebol. Muito bem. Quem foi a modalidade que mais combinações tem, que é uma coisa extraordinária, a gente nunca sabe, que o gajo vai dar um grande soco ou uma grande palmada na bola. Voleibol. O futebol andou sempre atrás. Sempre. E, portanto, é importante que haja uma reflexão sobre isto. Porque, afinal de contas, o futebol, que tem uma capacidade criativa na sua dinâmica do jogo, mas precisa ser muito mais criativo quando treina. O futebol está a pedir que o treino seja criativo, porque não chega só saber treinar. De acordo. Jane, termino com isto. Se vos perguntar se há alguma dúvida que os jogadores de futebol estejam bem treinados, eu acho que não há. Vocês vão todos dizer que sim. Mas a questão é esta. E estão todos bem ensinados? Esta é que é a grande questão. Muito bem. Por isso é que eu falo na criação do treino. Criar. Muito bem. Tenho aqui, entretanto, o Alexandre Ponzo, porque nós estávamos a falar de ponta de lança e ele não resistiu a lançar o nome do Henrique Araújo, que é um jogador de que os benfiquistas muito gostam. Eu sou um deles. Sim. E que temos dificuldade em compreender que anda o Benfica a fazer estas compras avultadas. Um dinamarquês custou 8 ou 9 milhões, vou saber, eu não estou a dar o valor correto. Peço desculpa se ele não tiver, porque no relatório de contas saíram valores superiores àqueles que se tinha noção que tinham custado. Portanto, agora não tenho aqui de cabeça. Este Artur Cabral, o Musa foi um investimento baixo, até para a produtividade que tem tido enquanto goleador, sem dúvida nenhuma, mas as pessoas, e este Alexandre interroga-se se o Henrique Araújo não seria se calhar esse ponta de lança que nos está a fazer falta, um homem que joga, que sabe aguentar a bola,
que é malandro dentro da área, que é uma característica importante para os avançados. Lógico. Certo? E as pessoas interrogam-se muito. Nós estamos aflitos. Nós sentimos que falta ali um ponta de lança. Sim. O Musa, quase todos sentimos que é melhor quando entra do que quando faz o jogo inteiro. Isto é o que nós sentimos. Não sei se isto é Não, é o que tem exatamente acontecido. assim. É o que tem acontecido. É uma constatação. Mas já dei aqui um pontapé no microfone. Ele está no mesmo sítio, portanto não deve haver problema. Mas as pessoas estão um bocado preocupadas com isso. Agora, António, vamos aqui para a nossa reta final, falar um bocadinho do futuro em função disto. Eu ontem vi uma frase com muita piada. O Benfica foi goleado de 1-0. Ou seja, foi goleado de 1-0 porque foi dominado, e estamos a falar da segunda parte, que foi aquela uma das oportunidades de golo mais se deram do que... Aliás, só para o Inter, no caso, para nós praticamente nada. Tivemos uma ou duas na primeira parte. Mas esta expressão de goleado por 1-0 é uma expressão boa. Pior que a derrota, perder por 1-0 em San Siro com o Inter, nem sequer pode ser considerado uma coisa muito má. Mas pior que a derrota foi a sensação de incapacidade e de impotência da equipa. Sim. Isto pode refletir-se nos níveis de confiança da equipa. Para o que aí vem. Sim, é uma questão que é pertinente e que se levanta tendo em conta aquilo que foi a falta de produção e de personalidade da equipa no segundo tempo. E nós depois questionamos, não é verdade? Primeiro porque a ausência desse tal número 9, que estamos aqui a falar, e depois a incapacidade da equipa poder responder àquilo que foi a agressividade e nos duelos da equipa Do Inter. E, portanto, levanta-se esta questão. Bom, mas agora vem aí uma eliminatória que são 2 jogos com o mesmo adversário. Real Sociedade. Que tem boa equipa, tem bons jogadores. Caramba, deu um amasso no Inter na primeira jornada, que o Inter empata no fim do jogo final, com uma enorme felicidade. Exatamente. Sem qualquer mérito, ou sem ser merecido esse empate. Claro, logicamente. E ontem foi ao Salzburgo e arrumou aquilo, dizem que por 2-0, nós estávamos a ver o Benfica, o jogo até foi à tarde, julgo eu. Sim. Eu não tive a oportunidade de ver. Penso que estava, não sei se foi ao mesmo tempo que o nosso, agora não tenho dúvidas. Acho que sim. Bem, seja que foi ao mesmo tempo, podem responder daí, não tem problema. Foi ao mesmo tempo. E, portanto, mesmo que tivesse ido à tarde, eu não tinha tido condições de ver por razões profissionais. Mas dizem que que superiorizou completamente ao Salzburgo, em Salzburgo. Portanto, é um jogo muitíssimo, é só um duplo de jogos, Benfica, Real Sociedade aqui e depois em San Sebastián, dificílimo. Sim, é um teste, não só porque é decisivo, mas porque é um teste à capacidade desta equipa. Muito bem. Portanto, depois deste jogo. Ora bem, portanto, é uma grande oportunidade, não só para todos os jogadores, para o plantel e até para o próprio treinador. Como é que vou gerir isto? Eu sei que vou ter aqui 2 jogos complicadíssimos. Contra uma equipa aguerrida, tradicionalmente muito agressiva, como os jogadores, não é verdade? Como é que eu vou gerir isto? Como é que eu faço isto? Bom, é que se o Benfica efetivamente não consegue ganhar nenhum deles, dificilmente depois seguirá em frente. Porque Claro. aí o Inter ganhará. Dificilmente uma equipa passa com menos de 9 pontos. Sim. E já com 10 acho já houve casos que não passaram. Eu acho que para o segundo, se fizer 7 no segundo posto, é possível. Com 7. Não, já aconteceu. Já aconteceu. Agora, a questão aqui é esta, porque isto tem a ver com este futuro próximo, porque há muitos benfiquistas que já estão a dizer que se lixa a Champions, o campeonato é que é importante. Sim. Porque este campeonato dá uma Champions de milhões reforçadíssimos para a época que vem. E, portanto, o ser campeão este ano tem um prémio de entrada na Champions muito maior e, portanto, há pessoas que já estão a dizer nós este ano já faturámos, agora o lado económico, com a entrada. Sim. O ano passado chegámos aos quartos de final e fizemos a bastante maior dinheiro. verba de sempre, mas para o ano que vem, só a entrada já vale quase tanto como a nossa época passada. E, portanto, as pessoas estão preocupadas com o facto do Benfica não ficar em primeiro, não ter uma entrada direta, embora o segundo vá às qualificações, e o Benfica tem sido apurado. Claro. Até o Braga este ano foi apurado, etc. Portanto, também não é um bicho de 7 cabeças. Mas ser campeão, isto é uma coisa importantíssima para todos nós, este ano acrescido com esta questão. Agora, quem diz isto
que se lixa a Champions, porque nós temos... Eu até li pessoas a dizer, eu nem quero ir para a Liga Europa, eu quero agarrar bem o campeonato. A questão é esta, um clube da dimensão do Benfica tem que ter capacidade para se estar a bater nas frentes todas. Sim, nós não nos podemos contentar apenas com a conquista do título. A história deste clube não é apenas isso. Está aqui o Joaquim Coelho exatamente a falar na linha do que eu estava a dizer, que as pessoas comentavam. Embora estejamos no fim da segunda jornada, portanto só 2 jogos disputados, queremos que o Benfica vença sempre, sem dúvida, mas prefiro a revalorização do título nacional e meter os 100 milhões para os cofres do nosso Benfica. 100 milhões já é a entrada, mais uns pontos na fase de grupos. Que já não vai ser bem uma fase de grupos como ela tem sido feita até agora. É um modelo completamente novo, os meus óculos já estão aí de pantanas, eu vou descascar-me sem eles. Mas, portanto, o Benfica não tem que escolher entre as Champions e o campeonato. Tem que ir para as duas com a força toda, não? Não há escolha para a grandeza do Benfica quando estamos a falar de competições. Ora, aí está. É para obrigada. E não vale a pena falar sobre isto. Não façam isso. Nós podemos perder. Não podemos nunca pensar que não somos capazes de ganhar. Certo. Se há a possibilidade de haver um critério que haja prioridades naquilo que é o sucesso, eu respeito. Agora, logo assim que se perde um jogo ou outro e já se está a desistir e o que interessa é o que vem aí, bom, então já estamos a entregar as coisas, não podemos, exatamente. Ou seja, a raiz, a matriz deste clube não é essa. Não é isso. É ganhar. Ganhar. É vencer. E não há cá meias tintas para isso. Agora, logicamente, tendo em conta aquilo que são hoje os critérios, aquilo que são hoje as competições internacionais e o próprio modelo, a quantidade de jogos, etc. Com as diferenças de orçamento, aquilo que é um mercado livre, aquilo que é um investimento no futebol que se tornou num negócio, todos nós estamos de acordo. Claro, temos nós um mercado mais pequeno, termos mais dificuldades. O único clube de Portugal que tem possibilidades de ser sempre capaz de representar lá fora o país chama-se Benfica. Ponto final. Ponto final. Ora bem, não podemos nunca desistir dessa matriz. Podemos não ganhar. Eu próprio, às vezes, ponho-me a pensar assim, mas como é que uma equipa portuguesa vai ganhar uma Liga dos Campeões? Então, mas tem o Real Madrid e Barcelona, tem o Bayern Munique, e tem mais o Inter Milão, e tem mais não sei o quê. Então, essa aí por aí fora, etc. É difícil, logicamente. Se me perguntarem a mim, eu digo assim, olha, que o Benfica vá o mais longe possível, consiga elevar a marca cada vez mais, mas se não formos campeões europeus, paciência. Ok, muito bem. Mas temos que andar lá. Ou seja, se eu olhar os 10 clubes mais míticos do mundo, o Benfica está lá. Então não está. Pela sua história. Que eu tive o privilégio... E pela sua dimensão. Exatamente. Que eu tive o privilégio de contribuir com uma geração lindíssima que conseguiu todo aquele sucesso. Mas é para continuar. António, vamos fechar. Estamos a aproximar-nos das 11 da noite e o nosso objetivo aqui é sempre nunca passar de 1 hora. Ora bem. Que é para termos aqui um certo disciplinar até para as pessoas que nos acompanham, por muito agradável que esteja a ser a conversa, e está. Nós há bocado falámos e eu disse, não, já vamos falar disso. O que é que temos que tirar de lições deste jogo? Vamos fechar desta maneira. O que é que temos que tirar de lições do nosso jogo ontem em San Siro? No seu ponto de vista? Bem, essencialmente é o nosso treinador não ter receios. Primeira coisa. Os medos que nos envolvem fazem tomar mais decisões. Primeira coisa. Segundo aspecto é a agressividade física e mental no Benfica por vezes está ausente. Por acaso, até aproveito, desculpe lá, Diga. porque houve aqui alguém que escreveu que o Benfica muitas vezes, a agressividade do Benfica aqui em Portugal é muito penalizada com cartões. E, portanto, que o Benfica, isto é mais ou menos a interpretação, se desabitua dessa agressividade, está habituado a ser penalizado com essa agressividade. Pois tem muito a ver com aquilo que é a cultura desportiva que existe em Portugal, desde os dirigentes, passa por os treinadores, jogadores e árbitros. Ora bem, então, como é que se lida com isto?
Bom, tem que se lidar com a inteligência, que a agressividade nunca esteja ausente, era o que faltava, porque é nessa combinação de inteligência, capacidade e agressividade, nós podemos ser uns jogadores fantásticos, mas se não houver agressividade, acho que não vamos chegar a lugar nenhum. Bom, e em Portugal, ainda estamos no hábito de que o contacto físico parece ser penalizado. Pelas arbitragens. Pelas arbitragens. Mas não todo. Não todo. Então eu vou falar de outra coisa. Não todo, porque depende muito das cores das camisolas, muitas vezes. Exatamente. Mas eu vou falar de outra coisa. Que é esta. Verdadeiramente, faço esta pergunta aos nossos queridos amigos. Os jogadores são colaboradores do árbitro ou são enganadores? Levanta esta questão. É por isso que muitas vezes... É uma questão muito pertinente nos tempos que correm. Muito pertinente. E porquê? Por ausência de cultura desportiva. Eu, outro dia, ouvi o presidente do Boa Vista é verdade. a dizer que o Taremi estava a fazer o trabalho dele. E, portanto, ninguém tinha que criticar porque ele estava a fazer o trabalho dele. Pois o problema era dos árbitros e do Veja VAR. a falta de cultura desportiva de um dirigente que é responsável por um clube e que quer ter o estádio cheio para vender o produto. Exatamente. Veja bem. Devia querer ter o estádio cheio. Exatamente. Já tivemos casos do Benfica lá ir e haver bancadas vazias porque eles não vendiam aos benfiquistas. Chegámos a esse ponto. Portanto, desse clube, que é o Boa Vista, porque eu tenho a simpatia como por quase todos os outros, mas, portanto, esta é uma questão muito pertinente da cultura desportiva que nós não temos em Portugal, ou que temos só poucos com essa cultura desportiva. E tenho que lhe agradecer este bate-papo que aqui tivemos durante uma hora. Aprendo sempre muito consigo, com uma pessoa experimentada, conhecedora, pensadora sobre o futebol, e pessoas como eu, que gostam do jogo, gostam muito de ouvir o António. É que é um bacalhau. Obrigadíssimo. E eu que agradeço pelo convite. Benfica sempre. Sempre. Um grande abraço a todos. Obrigado.